Como funciona o transporte público de Amsterdã na Holanda? Se você está planejando a sua viagem para Amsterdã, provavelmente você vai utilizar esse meio de transporte, afinal de contas, funciona super bem lá na Holanda, é a opção econômica de transporte e você vai ver que pode ser um pouco confuso com relação ao tipo de tickets, tarifas, mas eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje e ainda vou te dar uma solução muito prática para que você não faça nenhum tipo de confusão em cada um dos transportes que eu vou apresentar aqui. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, então vem comigo entender como é que funciona o transporte público de Amsterdã. O primeiro ponto que você precisa entender é saber quais são os tipos de transporte lá em Amsterdã. São 5 basicamente, que é o tram, o ônibus, o metrô, os ferries e os trens. O primeiro que eu vou falar, que provavelmente vai ser o que você vai mais utilizar, são os trams. Os trams, para quem não sabe, são aqueles carros elétricos, é tipo um metrô de superfície. Tem os trilhos nas ruas, eles vão andar ali na sua frente. Os pontos é como se fossem pontos de ônibus. Em algumas cidades aqui do Brasil possui essa modalidade de transporte públicas em grandes capitais. E lá na Holanda é o mais comum, principalmente ali na região central, para curtas distâncias você vai ver que é super prático de utilizar. Alguns pontos que você precisa entender sobre o transporte público em geral lá em Amsterdã. O primeiro deles é que a empresa, a companhia que administra o transporte público é a GVB. E ela integra os principais transportes, que é o tram, o metrô e o ônibus. Então, com o bilhete dessas 3 modalidades de transporte, você consegue se conectar através de um único bilhete, tá? Você não precisa comprar individualmente cada um dos bilhetes. Para utilizar o transporte, você pode comprar os bilhetes nas máquinas que estão disponíveis nas estações do metrô, em algumas máquinas avulsas, nos pontos dos trams e dos ônibus. Não são todas que possuem essas máquinas, mas você vai encontrar em algumas delas. Daqui a pouco eu vou te falar também de uma solução muito mais fácil e prática para você não ter que se preocupar com o ticket. Mas basicamente, para entrar e utilizar o transporte público, você vai passar o bilhete sempre na entrada e na saída, mesmo que você faça conexões entre vários transportes. Então, por exemplo, você pegou o metrô, foi ali na catraca, passou na entrada, saiu do metrô, passa de novo, aí vamos supor que você vai atravessar a rua, se conectar com um tram. Você vai entrar lá, passar de novo na entrada e na saída, e por aí vai, quantas vezes forem necessárias, através do número de conexões que você está pegando ali no dia, no momento da sua viagem. Voltando ao tram, você vai se deparar com algumas situações para você entender como é que funciona. O carro vai chegar, o trenzinho chega na rua e vão ter algumas portas indicando com um adesivo um círculo vermelho com uma barra branca, que não é a porta de entrada. Essas portas não servem para entrar passageiros, apenas para saírem os passageiros que estão lá dentro do tram. Então fique atento a isso, procure as portas que são permitidas a entrada. Normalmente são as que ficam perto do motorista na ponta e as que ficam mais no final. E a que está ali mais no meio, normalmente é só de saída de passageiros. Isso pode depender de um tram para outro porque eles possuem diferentes tamanhos. Então, os maiores vão ter mais portas, os menores menos portas. Fica essa dica aí para você entender. Com relação às estações, vai ter um monitor dentro do tram listando quais são as estações que ele vai parar. Então fique atento para saber onde você está. E quando você precisar parar, tem um botão em que você vai apertar e na próxima parada você vai descer. O motorista vai parar naquela parada que você apertou. Bem similar aos ônibus que a gente já está acostumado no Brasil. Nada mais de novo, é essa a opção do tram. Com relação ao ônibus, muito parecido com o tram, nesse caso ele não vai estar sobre o trilho, o ônibus normal vai andar pelas ruas, existem vários pontos ao longo da cidade, você também vai passar seu ticket tanto na entrada quanto na saída, quando você utilizar, e também tem o botão de parada quando você precisar descer. Os ônibus também possuem os monitores, você vai acompanhando ali as paradas e quando precisar descer, aperta o botão. O metrô é outra modalidade que eu gosto muito, particularmente é super prático, ainda mais para longas distâncias, você ganha velocidade nesse tipo de transporte.
O metrô, vão ter as linhas do metrô, que vai ter sempre um ponto que ela inicia, um ponto que ela termina. O metrô, ele para em todas as paradas, então você não tem que se preocupar em apertar nenhum tipo de botão, ele vai parar em todas as estações daquela linha. Você vai passar também o seu ticket tanto na entrada quanto na saída. Fique atento, porque algumas estações às vezes não possuem a catraca fechada, né? Ela fica aberta. Então lembre de sempre passar o ticket tanto na entrada quanto na saída. Outra modalidade de transporte que existe em Amsterdã são os ferries, para você que vai fazer uma travessia através do rio. Tem os ferries do F1 ao F7. Daqui a pouco eu vou te falar como traçar rotas e quando você pode utilizar os ferries. Vou mostrar através de uma ferramenta que eu gosto de utilizar para viajar para o mundo inteiro, como que você traça essas rotas e sabe quais são os tipos de transporte que você vai pegar, e aí vai estar indicado lá caso você precise, tá? Mas não é comum. Você, na zona turística ali de Amsterdã, você dificilmente vai precisar de pegar algum ferry, mas saiba que é uma modalidade de transporte disponível na cidade. Com relação ao preço dos tickets, gente, existe uma variedade enorme de modalidade de tickets. É um pouco confuso. Eu vou te dar um resumo aqui do principal que você vai utilizar lá em Amsterdã. Existem outras modalidades que eu não vou nem entrar no detalhe, mas que dificilmente você vai precisar. Basicamente, os tickets operados pela GVB, que é a companhia que opera o tram, o ônibus e o metrô, você vai pagar R$ 3,40 para 1 hora de transporte. Você pode se conectar a todos eles durante essa hora. Aí tem os tickets diários, 1 dia, 2 dias, 3 dias e até 7 dias. Eu vou deixar aí na tela os valores para cada um dos dias. Para um dia custa R$ 9,50 e vai aumentando conforme você for precisar utilizar. Então aí você pode escolher um ticket, né, de acordo com o tempo que você vai ficar na cidade. Vamos supor que você ficar 3 dias, 4 dias, você escolhe essa modalidade e você vai poder utilizar o transporte de forma ilimitada. Outra modalidade de ticket que eu considero interessante é o GVB Group. É um ticket que você compra para quem está com grupos de até 5 pessoas. Então aí você vai estar portando um bilhete, caso você tenha até 5, até você mais até 4 pessoas, todo mundo vai estar incluso naquela tarifa. Então você vai passar ele para todo mundo. Ele custa 26 euros para 24 horas. Ele é interessante porque se você fizer a conta, 26 euros dividido por 5, se eu não me engano, vai dar 5 euros e 20 centavos. Se você pensar que o bilhete individual custa 9,50 euros de 24 horas, você vai estar pagando aí praticamente metade do valor do que o valor individual. Então, faça as contas para o seu grupo para ver se compensa, né? Se você está num grupo maior, com certeza vai valer a pena essa modalidade. Você pode comprar esses ingressos nas máquinas disponíveis nas estações de metrô e, como eu disse, em alguns pontos de ônibus e do tram. Vai ser impresso o bilhete de acordo com a modalidade que você comprar. Existe uma outra modalidade de cartão que é o OV Chip Card. É um cartão magnético e ele é recarregável, ele não é descartável. Ele custa R$ 7,50 para você comprar esse cartão, ele tem uma validade de 5 anos e quando você compra você tem que ter o saldo mínimo de 20 euros. É uma modalidade para você que pretende ficar talvez mais tempo na cidade, mais de uma semana, aí talvez faça sentido comprar este cartão. Também vendido nas máquinas de autoatendimento ali no metrô e alguns pontos do tram e do ônibus. Tá achando confusas as opções de tickets? Calma, fica aí até o final que eu já vou te dar uma solução muito mais prática para você comprar os seus ingressos e utilizar o transporte público à vontade lá em Amsterdã, sem ter que se preocupar com um monte de informação que pode confundir um pouco a nossa cabeça, eu sei disso. Mas antes, eu queria falar sobre a quinta modalidade de transporte, que é os trens. Ele é operado pela NS, a companhia que opera os trens lá, e você precisa saber basicamente de duas modalidades de trem que tem lá em Amsterdã. O Sprinter é um trem que passa em todas as estações da linha como se fosse um metrô. E também o Intercity. Nesse caso, o Intercity ele vai passar nas estações principais daquela linha, as maiores estações. Então ele é um pouco mais rápido, porque ele não fica parando o tempo todo. Agora você deve estar se perguntando, Bruno, como que eu vou saber qual que é o número do tram, do ônibus, qual linha que eu tenho que pegar? Me parece bastante confuso. Calma, como eu disse, é bastante simples. Eu utilizo para fazer as minhas rotas do transporte público o Google Maps. Com ele, você vai lá nas rotas e coloca o seu ponto de origem e o seu destino. Então vamos supor que você está no Museu do Van Gogh, lá no centro, visitou e quer voltar para o seu hotel. Coloquei aí um exemplo, né, do Ishotel, que é um hotel que fica um pouco mais afastado do centro da cidade e é um hotel econômico, até deixo de sugestão, vou deixar o link na descrição do vídeo deste hotel. Nele tá dando aí que você vai pegar o tram,
que é uma linha verde, a linha verde do tram. Ele vai indicar no Google Maps, né, qual que é essa linha. E depois você vai fazer uma conexão com o metrô e vai seguir até a estação mais próxima do seu hotel. Então, toda vez que você precisar utilizar o transporte público, não só em Amsterdã, tá? Mas em qualquer lugar do mundo, utilize o Google Maps. Ele é super atualizado, em algumas cidades é em tempo real. Se tem alguma linha obstruída, ele avisa. Então, é uma mão na roda utilizar o Google Maps. E ali você vai saber se você vai precisar usar o tram, se vai fazer de ônibus, se você vai fazer de trem. E tem uma opção legal também, porque ele te dá todas as opções de transporte. Então vamos supor que o mais rápido ali que ele está te dando é para você ir de metrô. Mas você não gosta de andar de metrô, você prefere andar de tram. Tem alguma opção? Ele vai te listar se tem um tram também. Talvez você tenha que andar um pouquinho a mais para pegar o tram, ou senão ele vai sair um pouquinho mais tarde, mas você prefere esperar, porque é uma modalidade que você prefere. Então, lá você consegue identificar no Google Maps todas essas opções de transporte. Então, vale muito a pena. Agora lembra que eu te falei no início do vídeo que tinha uma modalidade muito mais prática para você não ter que se preocupar com o valor da tarifa, com o ticket que você vai comprar, é o OVPay. Gente, é uma modalidade de pagamento disponível em todo o transporte público da Holanda, não só de Amsterdã, tá? Como é que funciona? Você pode utilizar o seu cartão de débito ou crédito que você já está acostumado e fazer os pagamentos por aproximação na catraca. Você não tinha que pegar o bilhete e passar ali tanto na entrada quanto na saída dos transportes públicos? O OVPay, você usa o seu próprio cartão do seu banco, passa ali na entrada, passa na saída, ele vai fazer a cobrança. Você não tem que ir atrás de comprar o bilhete. Olha que mão na roda, principalmente para nós turistas que estamos chegando na cidade, vamos passar poucos dias e aí seria uma confusão ter que aprender tudo sobre o transporte. E para facilitar e economizar com o câmbio, eu utilizo essa conta aqui, que é a da Nomad, é uma conta aceita em mais de 180 países, com a vantagem que você vai economizar em média 10% com o câmbio. Por quê? A Nomad, gente, é uma conta que tem IOF de apenas 1,1%. Comparado com os cartões de crédito do Brasil, que cobram 3,38%, você já tem uma economia aí de 2%. E a Nomad, ela opera com o câmbio comercial. Os cartões do Brasil trabalham com uma taxa que a gente chama de spread, que varia dependendo do banco de 4 a 7%. Ou seja, você vai economizar aí de 6, 9, 10% só por utilizar essa conta aqui. E o melhor, a conta é grátis. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo. Ao fazer o seu cadastro e colocar o código de convidado Vai com Bruno 20, você ainda vai ganhar até $20 de cashback ao fazer a sua primeira operação de câmbio em até 15 dias. Então já tem um incentivo. Abriu a conta, fez seu cadastro, tudo pronto? Lá no aplicativo você pode solicitar tanto o seu cartão físico, que é esse daqui que eu estou utilizando, como o cartão virtual. O cartão virtual você pode utilizar no seu celular através do Apple Pay para quem tem iPhone ou o Google Pay para quem tem Android. E aí, lá no transporte público você pode pagar por aproximação com o seu celular. E não só no transporte público, tá, gente? Você vai economizar e fazer seus pagamentos na sua viagem inteira, lá em Amsterdã, na Holanda, na Europa toda. Ela é aceita em todos os lugares. Então, gente, pega essa dica que vale super a pena e aí você não tem que ter dor de cabeça com transporte público e ainda vai economizar com câmbio. Outra dica que eu gosto de dar, que vai ser muito útil para você que está viajando no exterior, é ter um chip de internet internacional. Eu utilizo esse daqui, ó, é o meu chip, eu sempre compro ele já no Brasil, chega na minha casa, tem a modalidade do chip físico, que é esse daqui, aí você coloca no seu aparelho no dia que você chega ali no aeroporto, ou se não o eSIM. Alguns celulares, né, já estão aí todos habilitados com o chip virtual, você vai receber o QR Code no seu e-mail e já vai ativar e ter internet no momento que você pisar lá em Amsterdã ou qualquer outra cidade da Europa. É uma mão na roda, eu sempre compro plano de dados ilimitados, eu chego conectado, mantenho o número do WhatsApp, ali na imigração, eu preciso apresentar algum documento, já tenho ali para apresentar com a internet, aviso a família que eu cheguei bem no WhatsApp, precisei pegar um táxi, um Uber, um transporte público, já traço ali minha rota no Google Maps, o tempo todo conectado. Não tem como viajar sem internet hoje em dia, então o meu chip é a solução para nós viajantes. Aqui no canal temos desconto com o cupom Vai com Bruno. Eu deixei o link na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá que vai ajudar muito na sua viagem. Agora você deve estar se perguntando, Bruno, como que é a cobrança do OVPay, essa modalidade em que eu vou pagar por aproximação ao transporte público? É muito simples, gente. Você, ao entrar, toda vez que você entrar no transporte público, você vai pagar a tarifa de 1,12. E aí vai ser cobrado um adicional que dá mais ou menos 20 centavos de euro para cada quilômetro rodado. Então, quando você vai sair,
o sistema vai saber qual estação que você tá e ele já calcula a distância que você percorreu. E é legal porque quando você faz distâncias curtinhas, vai ficar mais barato do que a tarifa base de quem utilizou aquele de 3,40 para 1 hora. Então você quer andar tipo 2, 3 estações, vai ficar ali 2 euros, 1,50. Então é bacana, né? Você tá com preguiça de andar um pouquinho? Usa lá que vai ficar baratinho. E para as distâncias maiores, né, você vai pagar um pouco mais, mas ainda dentro daquele limite ali, não vai ficar nada muito exorbitante. Enfim, gente, é super prático e super recomendo. E se você está planejando a sua viagem para a Holanda, eu deixei na descrição do vídeo o link da minha planilha da Holanda para você baixar gratuitamente e fazer todo o planejamento da sua viagem. Orçamento, custos, dicas dos passeios, onde comprar os seus ingressos mais baratos, as sugestões de hotéis para você ficar na cidade e muito mais. Também deixei na descrição do vídeo o link do meu guia e roteiro da Holanda para você ter na palma da sua mão um roteiro completo com programação diária, mapas, dicas de restaurante, transporte, tudo que você precisa para não passar nenhum perrengue na sua viagem. E não se esqueça do seguro viagem, que é obrigatório para entrar na Europa e você estará protegido para qualquer tipo de emergência médica e hospitalar. Eu deixei o link na descrição do vídeo que o cupom de desconto vai com Bruno20 você garante um descontão. E se gostou das informações do vídeo de hoje, deixa seu like, te convido a se inscrever aqui no canal, confira outros vídeos que eu vou deixar aqui em cima no card, na playlist da Holanda, vários vídeos que eu tenho certeza que vão ajudar no seu planejamento de viagem. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.